Olá! No nosso encontro anterior, estudamos sobre o profeta Daniel e as revelações tremendas que Deus deu acerca de todos os reinos futuros que viriam até a consumação de todas as coisas. Deus revelando o fim desde o princípio. Este livro e a clareza destas profecias impressionam qualquer pessoa que compare a palavra com os acontecimentos históricos. Muitas pessoas dizem: eu gostaria de ter mais fé. Se você é uma dessas pessoas, aconselho você a estudar cuidadosamente esta parte, porque é impossível, vendo a fidelidade de Deus, a sua soberania e o seu amor aos homens ao revelar todos os acontecimentos futuros, para que quando eles chegassem, constatássemos pelos fatos, pela história, a palavra do Senhor e assim reconheceríamos com toda a certeza que somente Ele é Deus. Deus dá um sonho a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nesse sonho ele enxerga uma grande estátua, cuja cabeça era de ouro, os braços e o peito de prata, o quadril de bronze, as pernas em ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. E enquanto ele olhava aquela grande estátua, ele viu uma pedra cortada sem auxílio de mãos, que veio em direção à estátua, a feriu nos pés e assim esmigalhou totalmente o ferro, o bronze, a prata e o ouro e se tornaram como pó e foram levados pelo vento. Mas a pedra que caiu se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Mais tarde, Deus dá uma visão a Daniel, uma visão dos 4 animais. O primeiro animal era um leão com asas de águia, o segundo, um urso, o terceiro era um leopardo que tinha 4 asas e 4 cabeças, o quarto animal, um terrível e espantoso. E ele vai emendar neste animal que tinha 10 chifres, dizendo que dali sairia um chifre pequeno que falaria arrogantemente, blasfemaria contra o Deus do céu e perseguiria grandemente o povo de Deus. A interpretação do sonho é a mesma. Quando Deus deu a interpretação a Daniel e este fala a Nabucodonosor, ele diz: olha, o Deus dos céus está revelando ao rei o que há de acontecer até o fim dos tempos. E quando Daniel então pergunta ao anjo sobre o significado daqueles animais, o anjo também diz: os 4 animais são 4 reinos que se levantarão na terra, mas os santos do Altíssimo possuirão o reino para sempre. Então, fazendo uma comparação do sonho de Nabucodonosor com a visão de Daniel e a interpretação, nós teríamos o seguinte quadro: a cabeça de ouro corresponde ao leão com asas de águia e que significa o império da Babilônia, que Nabucodonosor era o rei naquele presente momento. O peito e os braços de prata corresponde ao urso na visão de Daniel e que seria o próximo império, o império Medo-Persa. O quadril de bronze está relacionado com o leopardo, que tinha 4 asas e 4 cabeças, e ele significa o Império Grego. O fato de ele ter 4 cabeças ou 4 asas significa que Alexandre o Grande, o rei deste grande império, no auge da sua força, morreu com apenas 33 anos e o seu império foi dividido nos seus 4 generais: Lisímaco, Seleuco, Ptolomeu e Cassandro. E cada um deles ficou com uma parte do reino. Portanto, as 4 asas apontando 4 diferentes direções do seu reino. As pernas de ferro têm o significado na visão daquele animal terrível e espantoso. Como o ferro tudo esmiuça e tudo quebra, assim ele está representando o Império Romano. E até aqui nós temos já esses impérios cumpridos. O próximo império, que corresponderia aos pés em parte de ferro e em parte de barro, e é interessante que os pés, 5 dedos cada pé, então são 10 dedos, tipificam
o animal terrível e espantoso que tinha 10 chifres, na visão de Daniel, mas que no meio deles se levanta um chifre pequeno. E o significado desses 10 chifres, ou os 10 dedos, é um império diferente de todos, porque será a junção de 10 grandes potências nos últimos dias. Estamos ainda para ver cumprido esta parte da visão, esse próximo império que virá. E o chifre pequeno que sai dos 10 chifres seria o próprio anticristo. Por isso que na visão ele é arrogante, blasfema contra Deus, se coloca no lugar de Deus e persegue grandemente o povo de Deus. Então, este império que está por vir, o império de onde sairá o anticristo. Por fim, a pedra cortada sem auxílio de mãos. A revelação é clara de que o próprio Deus está intervindo em todos esses reinos humanos. Esta pedra, na visão da estátua, corresponde ao ancião de dias, quando foram colocados tronos, e num dos tronos sentou o ancião de dias. E de repente veio vindo das nuvens, como que o Filho do Homem, a quem foi dado o reino, a glória, a majestade, e todos se prostrarão diante dele. Ele receberá o reino, e este reino jamais passará a outro, mas durará para sempre. Então a interpretação tanto da pedra, quanto do ancião de dias entregando o reino a um como Filho do Homem, é o governo de Jesus Cristo, o Messias que veio a esta terra, mas que voltará uma segunda vez, revestido de glória, de majestade, e todos os reinos humanos cessarão. Quando a pedra feriu os pés da estátua, esmiuçou totalmente tanto o ferro, quanto o bronze, quanto a prata, quanto o ouro, simbolizando que todos os reinos terrenos e humanos passarão, mas o reino eterno do Deus Altíssimo se estabelecerá para sempre e sempre. Então Deus abre a cortina do tempo e revela nos dias de Daniel todos os governos que sucederiam aquele tempo. No capítulo 8 de Daniel, Deus vai dar detalhes incríveis. Vai falar sobre o carneiro, que seria o próximo império, os medo-persas. Também fala que de repente veio um bode com um grande chifre e ele resistiu ao carneiro. E falando, dando a interpretação de que o bode peludo é o rei da Grécia. E esse primeiro chifre é o seu rei. O seu primeiro rei, Alexandre, chamado o Grande. E diz no versículo 8 que no auge da sua força, quer dizer, no auge das suas conquistas, com apenas 33 anos, ele é morto, e o seu império, então, no lugar dele, diz, crescem 4 chifres. Já falei há pouco, é o mesmo significado das 4 cabeças do leopardo. Então agora, no lugar desse chifre do bode, crescem 4 chifres, então os seus 4 generais que assumem o trono, porque o seu descendente ainda não tinha nascido, sua esposa estava grávida. Mas não, então diz que o reino não passou à sua semente, mas foi dado a outros e se estendeu por 4 diferentes regiões ou direções. Nos impressiona a riqueza dos detalhes. Depois continua falando, ainda no capítulo 8, falando sobre um desses descendentes de um desses 4 generais, e que ele é um tipo do anticristo que aparecerá no fim dos tempos. É Antíoco Epifânio IV, que faz guerra contra os santos, que invade Israel, que destrói Jerusalém, saqueia o templo, profana o templo e assim por diante. Nós terminamos o nosso encontro no capítulo 5 de Daniel, exatamente no ponto da queda do Império da Babilônia e a ascensão do próximo império Medo-Persa. O que está acontecendo aqui é exatamente
o fim da cabeça de ouro, passando agora para o peito e os braços de prata. Para nós entendermos um pouquinho essa transição, vamos analisar um pouco os fatores que envolveram isso. Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, foi quem fundou o reino da Babilônia. Era um homem forte, líder. Juntamente com seu filho, eles passaram a conquistar os povos vizinhos. Quando Nabopolassar morreu, Nabucodonosor, seu filho, assume então o império da Babilônia, continua conquistando muitos povos ao redor, se engrandece muito, tanto que formou o maior império até então conhecido. Ele embeleza sobremaneira a cidade da Babilônia, constrói edifícios, palácios e os famosos jardins suspensos, que recebem o título de serem uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele engrandeceu tanto o seu império que foi chamado por Deus, ou Deus atribuiu a ele a posição da cabeça de ouro nos reinos humanos. Após a morte de Nabucodonosor, o seu filho passou a reinar, mas não teve habilidade suficiente para manter aquele grande império, e assim sucessivamente os próximos líderes. Os babilônicos, depois de terem alcançado o topo da liderança mundial, viram o poder escapar das suas mãos, tendo que dar lugar agora aos medo-persas, que viriam pelos próximos 2 séculos a serem os novos senhores da maior parte do mundo conhecido daquela época. Nabonido foi o último rei pela história do Império Babilônico, mas ele tinha uma política desastrada, cheia de inovações religiosas, e ele tentou colocar a Deus assim, ou estar, como já vimos, como destaque no panteão babilônico. Até então, o deus Marduk era reverenciado como a principal divindade. E ele quis mudar isso. Atraiu sobre si a inimizade do povo e também o ódio dos influentes sacerdotes de Marduk, que estavam perdendo grandes somas de dinheiro por causa da política do rei. Este e outros acontecimentos, como o fato de ele ter deixado Belsazar, o seu filho, na Babilônia, encarregado da administração do império, foi trazendo um enfraquecimento interno da nação. Surge um perigo externo para a Babilônia. O Estado Medo era o inimigo mais temido pela Babilônia, e ele estava mudando de mãos. Ciro, um rei da Pérsia, era vassalo ou servia, pagava tributos aos medos. Mas ele se aliou a esses por laços familiares e depois comandou uma revolta bem-sucedida que acabou por transferir-lhe o comando de todo o império. As conquistas deste novo rei foram muito grandes e ele estendeu ainda mais o território do seu império, que se tornou maior do que o da Babilônia. O exército dos Medos, que já era grande, unido agora às forças da Pérsia, se tornou uma força invencível. O Império da Babilônia, ainda que tenha resistido por mais um pouco, a sua queda já era esperada por muitos. Finalmente, em 539 a.C., o exército de Ciro, comandado pelo rei Dario, sitia a cidade da Babilônia e acabam entrando e sendo recebidos mais como libertadores do que como conquistadores, porque a população já estava muito desiludida com os seus líderes e assim aclamaram a Ciro como um libertador. Deus estava caminhando nessa história de maneira tremenda, dando continuidade ao seu projeto. Como nós já analisamos a história de outras nações, toda queda de uma nação ou de um império passa por muitos motivos. Temos os motivos políticos, econômicos e até religiosos. E analisamos aqui o da Babilônia. No entanto, ela não era inocente diante do Senhor e o momento do seu juízo havia chegado.
Isso nos faz lembrar a profecia de Abacuque, quando ele viu a situação da apóstata Judá, nos seus pecados desviada do Senhor, e que fala a Deus: até quando, Senhor? O nosso povo permanecerá longe de ti e nada acontecerá. E aí Deus diz: olha, Abacuque, estou trazendo uma nação de longe, é uma nação forte, é uma nação cruel, e ela destruirá Jerusalém, o templo e assim por diante. E Abacuque diz: Deus, mas como tu vais usar uma nação ainda pior do que a nossa para nos julgar? E então Deus vai dar o veredito e diz para Abacuque: escreve a visão, porque ainda vai acontecer. E fala da destruição da Babilônia, da queda. E então no capítulo 3, Abacuque termina o seu livro com aquela oração tremenda, onde ele diz: tranquilo, esperarei no Senhor pela desgraça daqueles que agora nos atacam. Deus consolou o seu coração dizendo: olha, a Babilônia está sendo instrumento de juízo, mas o dia dela chegará. Vimos aqui chegado este momento. Daniel capítulo 5, versículo 30, só recordando então, naquela mesma noite Belsazar, rei dos babilônios, foi morto, e Dario o Medo apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Pelo visto, Dario comandou junto este império com Ciro por um determinado tempo. Capítulo 6, versículo 1 diz: Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel. Neste ponto, Daniel já está com uma idade bem avançada, já passou aqui desde o início do reinado de Nabucodonosor, todos aqueles outros reis, a queda do império, ele está no primeiro rei então que estava governando o Império Medo-Persa. Esses supervisores então invejaram a Daniel, porque em tudo que ele fazia Deus prosperava. E eles intentaram armar uma cilada para ele e procuraram ocasião para denunciá-lo. Mas a Bíblia diz que não encontraram, porque Daniel era homem reto, honesto, íntegro e muito excelente em tudo o que fazia. Então eles se reuniram e disseram: olha, nós jamais encontraremos algum ponto contra Daniel, a não ser que o busquemos na sua religião. Então os seus supervisores chegaram diante do rei e falaram: olha, rei, nós concordamos que o rei deva baixar um decreto para que nos próximos 30 dias ninguém em todo o império faça oração a outro Deus que não seja o próprio rei. Veja que aqui eles já eram reverenciados e adorados como se fosse Deus. Outro ponto é que os medo-persas tinham uma lei que não poderia ser revogada. E talvez este rei, levado pelo seu ego, pelo seu próprio orgulho, concordou e baixou este decreto. Daniel, ao ficar sabendo disso, versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Daniel, pelo visto aqui, não mudou em nada o seu procedimento. Continuou a orar sem esconder nada de ninguém. Estes sátrapas que estavam espionando constantemente Daniel para ver se pegavam ele em algo que pudessem denunciar ao rei, realmente foram ao rei e disseram: ó rei, tu não baixaste um decreto pelo qual ninguém pode fazer oração a outro Deus que não seja tu mesmo? Há um que veio lá de Judá, ainda nos dias da Babilônia, que não tem obedecido o teu decreto, é Daniel. Quando o rei
ouve isso, ele fica muito contrariado. Ele gostava de Daniel e possivelmente nesse momento ele tenha percebido que o que aconteceu foi uma emboscada para pegar Daniel. E ele tentou de todas as maneiras livrar Daniel da cova dos leões, que era o veredito, que se alguém fizesse oração a outro Deus, seria lançado na cova dos leões. Mas os sátrapas, os supervisores, chegaram diante do rei e falaram: olha, rei, mas a lei dos medos e persas não permite que nenhuma lei seja revogada, nem pelo próprio rei. Lemos no versículo 16: então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam então a cova com uma grande pedra, selaram com o anel do rei e também dos demais líderes, e o rei foi para o palácio. Mas ele não quis comer, ele não tinha sono, ele não quis diversão nenhuma naquela noite e passou a noite toda pensando em Daniel. Muito cedo, na manhã seguinte, ele sai do seu palácio e vai até onde Daniel se encontrava. Versículo 19. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Percebemos aqui que a vida de Daniel influenciou este rei. Porque ele reconhece que se Daniel servia tão fielmente a este Deus, ele chama até Deus vivo. Talvez quantas vezes Daniel tenha testemunhado de que o Deus que ele servia era um Deus vivo, verdadeiro. E quantas histórias ele pode ter contado dos livramentos tremendos que o Senhor realizou a favor daqueles que esperavam nele, que confiavam nele. Versículo 21, Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Que livramento maravilhoso. O historiador Joséfo fala nesse episódio, quando ele narra, que os supervisores e os sátrapas começam a dizer: olha, devem ter alimentado muitos leões e é por isso que os leões não devoraram a Daniel. Mas, então eles dão muita comida, alimentam os leões e então jogam para dentro da cova esses que acusaram Daniel com seus familiares, com seus pertences, e eles são dilacerados. Isso é o que esse historiador conta. A Bíblia narra na continuação que, por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Vemos o nome do Senhor sendo engrandecido, sendo glorificado, aqui reconhecendo que o Deus de Daniel é o Deus vivo, é o Deus que reina, cujo reino jamais será destruído. Pelo fato do rei falar isso, possivelmente ele tenha conhecimento das revelações que Deus deu tanto a Nabucodonosor, como também a revelação dada a Daniel, porque ele era chegado do rei. E muitas vezes podiam conversar sobre este assunto. Versículo 28 diz que Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Capítulo 9, versículo 2 e seguintes. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, está falando do reinado de Dario,
Compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. No livro de Daniel, os capítulos não estão em ordem cronológica. É por isso que nós estamos indo, às vezes, para frente, depois voltamos, na sequência dos acontecimentos. E agora ainda, no reinado de Dario, Daniel vai buscar o Senhor e vai fazer uma oração. Ele percebe pelas profecias que o cativeiro teria uma duração de 70 anos. E por estar se aproximando este tempo, ele vai então clamar ao Senhor e interceder ao Senhor para que agora aconteça o regresso do seu povo e a continuação da história que Deus prometeu ao remanescente, àqueles que fossem fiéis. Versículo 4. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Aqui ele continua orando ao Senhor, confessando os pecados da nação, reconhecendo a obstinação e a rebeldia do seu próprio povo. E quando chega no versículo 15, ele diz: ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Que modelo de oração intercessória, trazendo as promessas de Deus, reconhecendo o próprio pecado da nação e a consequência do pecado. Por isso veio o juízo, e agora clamando ao Senhor, por ele ter visto que Deus disse: em 70 anos eu trarei de volta ao meu povo. Então, se chegando perto desse tempo, ele vai clamar, interceder ao Senhor. Enquanto ele ainda estava orando, Gabriel, um arcanjo da parte do Senhor, vem para lhe trazer a resposta e lhe dar entendimento do que ainda estava por acontecer. Versículo 22. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Versículo 24. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Com muito
minutos, ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Para entender esta profecia sobre as 70 semanas, vamos por partes. E uma das chaves para a compreensão é logo no versículo 24, quando o anjo fala a Daniel: as 70 semanas estão destinadas para o teu povo e a tua santa cidade. Daniel é judeu, então claramente aqui este tempo está decretado sobre o povo judeu e sobre Jerusalém. 70 semanas. É muito comum na Bíblia nós termos semanas de anos. Não vou entrar em detalhes explicando isso, mas você pode até pesquisar em outro lugar. Existem muitas outras partes onde isso ocorre também. Então são 70 semanas de anos. Cada semana tem 7 dias, então 70 vezes 7, nós teríamos aqui o número 490. 490 anos, então, estão decretados sobre o povo judeu e sobre Jerusalém. Para acontecer o quê? Várias coisas aqui. Diz: a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. As 3 primeiras coisas que estão marcadas aqui: acabar com a transgressão, dar fim ao pecado e expiar a culpa. Nós sabemos que esta obra redentora só foi possível através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E isso já se cumpriu. Jesus foi o sacrifício perfeito, a oferta agradável a Deus, porque ele se ofereceu a si mesmo e então pôs fim a todos os pecados, expiou a culpa em relação a toda a humanidade. Tudo que diz respeito à salvação já está consumado. Somente agora cada um precisa tomar conhecimento disso e receber pela fé, mas a obra já está feita. As outras 3 coisas que estão aqui nominadas, que é trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo, ainda está por acontecer. Quando Jesus vier com seu poder em grande glória, ele vai trazer a justiça eterna, ele vai implantar o seu reino milenar, e depois entraremos no seu reino eterno. Vai se cumprir toda a visão e toda a profecia. Tudo aquilo que está escrito na Bíblia e que ainda não teve o seu cumprimento, acontecerá neste tempo, ou até lá, tudo se cumprirá. E enfim, ungir o Santíssimo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, tomar o seu lugar e reinar sobre toda esta terra. E por fim, os reinos deste mundo passando ao Senhor e ao seu Cristo, e ele reinará para sempre e sempre. Estabelecer a Jesus como autoridade máxima, visível diante de todos os povos, de todos os reinos, e isso acontecerá para sempre. No versículo 25, nós vemos que existe uma marcação da data de quando entraria em vigor este tempo marcado de 490 anos e quando ele finda. Aqui diz: saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até o ungido é Jesus, diz o líder, até que ele venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Temos esse período de 490 anos, então, dividido em 3 partes. Aqui nós vemos 2. 7 semanas, 49 anos. Mais 62 semanas correspondem a 434 anos. Se formos somar 49 anos com 434, nós teremos então 483 anos, faltando
7 anos para se cumprir os 490 ou as 70 semanas que estão destinadas. Onde nós encontraremos essa última semana? No versículo 27, vai estar falando aqui do anticristo. Ele fará aliança com muitos por uma semana. Então vamos por partes que você logo vai entender. Este período de 70 semanas separado em 3. 49 anos ou 7 semanas. O que deveria acontecer aí? A promulgação do decreto para reconstruir Jerusalém. Nós sabemos que quando Ciro assumiu o governo da Pérsia, esse império medo-persa, ele promulgou um decreto. Ele permitiu o retorno do cativeiro e liberou todas as nações para voltarem aos seus lugares de origem, e então ele emitiu um decreto, mas esse decreto era para reconstruir o templo, e assim, com a liderança de Zorobabel, 50 mil judeus regressaram para Judá e foram dar início à reconstrução do templo, que foi interrompido. E mais à frente, então, o rei Dario confirma mais um decreto também a respeito do templo. Nos dias de Esdras, o rei Artaxerxes também promulga um decreto. Quando Esdras quer regressar para lá, é um escriba, ele tem no seu coração ensinar a lei do Senhor, então ele chega para o rei e pede cartas, e este rei então dá estas cartas a ele, dando esta autorização e esse decreto para que ele ensine a lei do Senhor a todos aqueles que voltaram do cativeiro e aqueles que estavam habitando naquela terra. E nós teremos então um próximo decreto, depois de 20º ano do governo de Artaxerxes, nos dias de Neemias. Quando Neemias fica sabendo que a cidade está sem muros, está à mercê dos inimigos, o povo está em sofrimento, então o rei Artaxerxes vai dar este decreto, promulgar este decreto para que Neemias reconstrua os muros e a cidade. Este tempo é aproximadamente o ano 445 a.C. Temos falado muitas vezes que, em se tratando de datas, sempre é aproximadamente, mas guarde aí, 445 a.C. Então diz: a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Ela quem? Jerusalém. O decreto então de reconstruir os muros e a cidade, e ela seria reconstruída, mas em tempos difíceis. Nós acompanhamos, ou ainda vamos ver alguns deles, Esdras, Neemias e toda a oposição que eles tiveram que enfrentar. Neemias, quando reconstrói os muros em apenas 50 dias, mas com ferrenha oposição. Jerusalém então é novamente habitada e reconstruída, mas com grande dificuldade. Então as primeiras 7 semanas, que são 49 anos, dizem respeito à reconstrução de Jerusalém, desde a ordem até a sua reconstrução, profecia cumprida. E aí diz, 7 semanas e 62 semanas, até que o ungido, o líder, venha. Sabemos que o líder é Jesus, o ungido, o Messias. Então temos uma data que determina o início e outra aqui que fica claro, as 69 semanas se cumprindo até Jesus. Diz, depois das 62 semanas, já está implícito aqui as 7 semanas que acabamos de falar, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. Então, desde a ordem para reconstruir Jerusalém até a morte de Jesus, teríamos então 69 semanas de anos, vezes 7, que é a semana, 483 anos. Vamos lá. Jesus morreu, o que todos sabem, no ano 33 depois de Cristo. A história é separada pela vinda de Jesus e conta-se antes de Cristo e depois de Cristo. Só que houve alguma coisa aí, porque a história diz que Herodes,
que mandou matar as crianças depois que Jesus tinha nascido, morreu no ano 4 antes de Cristo. Isso não seria possível. Então existe uma diferença no calendário e os estudiosos dizem então que Jesus pode ter nascido entre o ano 6 e 7 antes de Cristo, de 4 a 7. Existe uma flexibilidade aí de 4 a 7 antes de Cristo. Sendo assim, o ano da morte de Jesus possivelmente tenha sido o ano 29 depois de Cristo. Do ano 445 a.C. até o ano 29 depois de Cristo, nós teremos então 474 anos. Existe uma diferença no calendário que nós usamos e o calendário dos judeus. O nosso ano tem 365 dias, enquanto que o ano dos judeus tem 360 dias. Se nós formos fazer a conta aí do excedente dos dias, nós temos quase 9 anos de diferença. Então, 474, mais esse excedente do calendário, nós teremos aproximadamente 483 anos. Faltam ainda 7 anos. Onde está esta semana que falta se cumprir? Antes de respondermos à pergunta de onde está a 7ª semana, vamos ver um pouco a continuidade do texto. Do versículo 26, a segunda parte diz: a cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Isso aqui já se cumpriu na história. Quando fala aqui da cidade sendo destruída e o lugar santo, é a cidade de Jerusalém e o templo, que foram destruídos no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito então destruiu Jerusalém, incendiaram o templo, reviraram pedra por pedra, não sobrou nada, cumprindo-se então a profecia de Jesus, quando ele fala aos discípulos: vocês estão vendo essas construções, vocês estão vendo estas construções, eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, sem que tudo seja derribado. Então se cumpre literalmente a palavra de Jesus. As 70 semanas estão decretadas para o povo judeu e para Jerusalém. Então nós teremos aqui um intervalo significativo de quando a igreja de Jesus Cristo entrou. Muitas pessoas têm dificuldade de compreender as 70 semanas por causa disso. Desde que Deus formou um povo e foi preparando este povo para trazer à terra o Messias. E quando Jesus chegou, nós lemos isso, o Evangelho de 2 João, que diz: veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sabemos que quando Jesus veio e anunciou o reino de Deus chegando através da pessoa dele, que era o rei, os judeus rejeitaram a proposta. Não receberam, os religiosos não receberam a Jesus como sendo o Messias. Então o tempo dos judeus aqui foi interrompido e agora o evangelho, a salvação em Jesus Cristo foi aberta para todos os gentios. E então quando começa o período da igreja, nós temos que compreender que Israel como nação ficou como que deixada de lado. Paulo fala isso na carta aos Romanos, ele explica esse mistério. Os judeus foram deixados de lado e a igreja gentílica entrou aqui. E o tempo dos gentios há de se cumprir. E quando Jesus voltar para buscar a sua igreja através do arrebatamento, a igreja será tirada daqui. E então Deus voltará os seus olhos novamente para Israel, para cumprir a semana que falta, os 7 anos que estão decretados sobre o povo judeu e sobre Jerusalém. Então temos um hiato aqui, desde a ordem para reconstruir Jerusalém,
Ela foi reconstruída, 49 anos, depois mais 434 anos, até a morte do ungido. E então, os judeus são deixados de lado. Aqui fala um pouco sobre o que aconteceria com Jerusalém, seria destruída, o fim viria como uma inundação, guerras continuariam até o fim e desolações tinham sido decretadas. Conhecemos isso ao longo da história e ainda vamos ver na nossa série. O que aconteceu a este povo durante esses 2000 anos da história da igreja, como foram perseguidos, como foram maltratados, os pogroms, o holocausto, tanto sofrimento deste povo espalhado, a diáspora, Jerusalém sendo várias vezes destruída e o povo sendo expulso de lá. Então assolações tinham sido decretadas. Quando chega no versículo 27, vai falar: com muitos ele fará uma aliança. Está falando do anticristo. Um pouquinho antes diz que a cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Tito foi a pessoa que destruiu Jerusalém e ele era romano. E aqui fala o governante que virá. Esse está já falando do futuro e está falando do anticristo. Como sabemos? Pelo versículo 27, claramente o que vai ser, porque Tito já morreu faz tempo, mas esse ainda está relacionado ao futuro do que viria de acontecer. Não sei por que a Bíblia relaciona aqui os romanos. Tanto na estátua de Nabucodonosor, os pés eram uma continuidade das pernas de ferro. Os pés eram em parte de ferro, em parte de barro. Na visão que Deus deu a Daniel, aquele animal terrível e espantoso, vai como que sendo misturado com o animal de 10 chifres, de onde sai o chifre pequeno, que é o anticristo. Então, ainda está reservado para o futuro, vou me abster de falar sobre isso, mas tem algo de continuidade do Império Romano aqui. Então, no 27 diz: com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Então o anticristo vai aparecer e vai fazer uma aliança com quem? Com o povo judeu. Qual é o povo que está esperando o Messias? Qual é o povo que está esperando para que as profecias do reino se cumpram? É o povo judeu que está lá no Muro das Lamentações, fazendo as suas orações, colocando os seus pedidos, clamando a Deus e aguardando pela vinda do Messias. Eles não reconheceram Jesus, mas então o anticristo aparecerá e eles o receberão como sendo o Cristo. Mas o texto diz que no meio da semana, quer dizer 3 anos e meio, metade de 7, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Neste tempo, o templo será reconstruído, os sacrifícios voltarão a acontecer, mas no meio da semana ele se declara, ele interrompe o sacrifício, cessa o sacrifício. A carta de Paulo aos Tessalonicenses, a segunda carta, diz que ele vai aparecer, vai se sentar no trono de Deus, querendo ser Deus e querendo ser adorado. O Novo Testamento fala muito sobre isso também. E aqui diz: numa ala do templo será colocado sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. O que é isso aqui? Nós sabemos então que ele profanará o templo, colocando talvez a sua própria imagem. Jesus fala sobre isso, ele diz: quando virdes a assolação da desolação, de que falou o profeta Daniel. Então ele está mencionando aqui algo que aconteceria no futuro, algo que aconteceu no ano 70, Jesus profetiza a destruição de Jerusalém no ano 70, mas tem coisas que claramente Jesus está mencionando sobre um futuro que ainda está por vir, um tempo de tribulação. Jesus disse como nunca houve nem jamais haverá. Então aqui está misturado no contexto destas 70 semanas de Daniel, especificamente essa última semana. E o assunto termina dizendo: até que
Tudo isso acontecerá até que chegue sobre ele quem? O anticristo, o fim que lhe está decretado. Conhecemos pela Bíblia que ele terá o seu fim, que Deus haverá de julgá-lo quando ele reunir todas as nações para ir contra o povo de Israel, e então Jesus virá com grande poder e glória e ele será destruído. Então, fim daqui a profecia da 70ª semana, que é a semana que falta, ou das 70 semanas de Daniel. No capítulo 10, Daniel vai orar e vai receber uma revelação também sobre uma guerra espiritual que estava se travando nos ares a nível desses novos governos, novos impérios que surgiriam sobre a terra. No capítulo 11, versículo 2 diz: agora, pois, vou dar-lhe a conhecer a verdade. O anjo revelando a Daniel: outros 3 reis aparecerão na Pérsia. E depois virá um 4º rei que será bem mais rico do que os anteriores. Depois de conquistar o poder com sua riqueza, instigará todos contra o reino da Grécia. Interessante aqui, se fôssemos nominar os reis que sucederam lá na Pérsia, e a ele seria acumulado de muitas riquezas, e ele incitaria outros contra o rei da Grécia. Sabemos que Xerxes reuniu um exército de 2.500.000 soldados e atacou a Grécia. Versículo 3 diz: então surgirá um rei guerreiro, que governará com grande poder e fará o que quiser. Está falando especificamente de Alexandre o Grande, este rei guerreiro, que conquistou um território ainda maior do que tinha conquistado tanto os medo-persas quanto os babilônicos. Logo depois de estabelecido, o seu império se desfará e será repartido para os 4 ventos do céu. Não passará para os seus descendentes, e o império não será poderoso como antes, pois será desarraigado e entregue a outros. Agora terei que repetir novamente, porque a visão do livro de Daniel é repetitiva. Está falando diversas maneiras, essa é a 4ª vez que vai repetir numa diferente profecia falando do mesmo acontecimento. Por isso também temos repetido aqui na explicação, quando diz que logo depois de estabelecido, o seu império se desfaria, quer dizer, com a sua morte aos 33 anos, seria repartido para os 4 ventos do céu, os seus 4 generais que receberam uma parte de cada um. A coube a Macedônia, a outro coube a Ásia Menor, outro ficou com a Síria e outro com o Egito, as 4 direções. Diz que não passaria aos seus descendentes. Por quê? Porque o seu filho ainda não tinha nascido, então foi repartido entre os seus 4 generais. E o império não seria poderoso como antes, obviamente. Um império só, todo aquele território, agora se divide em 4. A sequência do capítulo 11 vai dar detalhes interessantíssimos, mas que tornariam o nosso estudo muito detalhado. Mas toda a sequência desses versículos fala de 2 regiões que interessam na profecia. Da Macedônia, Ásia Menor, Síria e Egito, cabe a nós entendermos sobre a Síria e o Egito. Por quê? Porque Israel, território de Judá, está justamente no meio desses 2 impérios agora. E vai dar detalhes da guerra do rei do norte com o rei do sul e assim por diante. Vai falar que se unem em casamento, tem nomes para tudo isso. Tem fatos históricos que comprovam os detalhes de tudo o que foi narrado aqui. O versículo 21 em diante já nos interessa. Diz aqui que ele será sucedido por um ser desprezível, a quem não tinha sido dada a honra da realeza. Este quem? Ou ele será sucedido? Está falando do império dos Seleucidas, que era o império da Síria. Vou passar rapidamente, porque depois, ao estudar esse período da história, vamos conectar novamente esta passagem, mas você já precisa ter uma ideia do que é que se trata nessa profecia, porque aconteceu muitos anos antes.
De quem está falando neste versículo? Está falando de um descendente do reino do norte, que seriam os Seleucidas, que são os descendentes de Seleuco. E no reino do sul seriam os Ptolomeus. Um destes, ele vai usurpar aqui o reino. Está falando de Antíoco IV, que colocou sobre si o título de Epifânio, que significa Deus manifesto. O seu pai estava empreendendo uma batalha, foi morto nessa batalha e Antíoco então foi levado como refém para Roma. Nesses dias, o Império Romano já estava começando a tomar muita força, ainda não era um império, mas já estavam se destacando no cenário mundial também, em muitas regiões. Então, Antíoco ficou prisioneiro e depois de 14 anos ele retorna de Roma e ele vai tomar o poder, porque o seu irmão é assassinado, então ele usurpa o poder no lugar. E diz aqui que ele é um ser desprezível, não tinha sido dada a honra da realeza, porque ele não estava na linhagem ou no direito de herdar o título de rei. Este invadirá o reino quando o povo se sentir seguro e se apoderará do reino por meio de intrigas. Comentei agora. Então o exército avassalador será arrasado diante dele. Tanto o exército como um príncipe da aliança serão destruídos. Quando fala da aliança, está se referindo ao povo de Judá. Agora, o príncipe da aliança é o sumo sacerdote. Antíoco Epifânio invadiu Israel, tirou Onias III, que era o sumo sacerdote, e colocou Jason no seu lugar. Versículo 23, depois de um acordo feito com ele, agirá traiçoeiramente e com apenas um grupo chegará ao poder. Faz um acordo com Jason, coloca no lugar, mas depois outro vem, oferece uma quantia em dinheiro, ele tira Jason e coloca este outro agora no lugar. Quando as províncias mais ricas se sentirem seguras, ele as invadirá e realizará o que nem seus pais, nem seus antepassados conseguiram. Distribuirá despojos, saques e riquezas entre seus seguidores. Ele tramará a tomada de fortalezas, mas só por algum tempo. Mais uma vez ele invade Israel e há um grande massacre aqui de muitos judeus. Versículo 25, com um grande exército juntará suas forças e sua coragem contra o reino do sul. Versículo 28, o rei do norte, esse Antíoco Epifânio IV, voltará para a sua terra, que era a Síria, com grande riqueza, mas o seu coração estará voltado contra a Santa Aliança. Ele empreenderá ação contra ela e depois voltará para a sua terra. Vemos aqui num pequeno espaço de tempo quantas vezes ele invade Israel, saqueia, leva as riquezas e destrói o povo. Diz que o seu coração está voltado contra o povo da aliança. Ele tem um projeto de trazer a cultura grega para todos. E como os judeus serviam a Deus e a religião deles era servir um único Deus, não concordavam com a sua política e assim o seu coração estava disposto contra eles. Versículo 29, no tempo determinado ele invadirá de novo o sul. O que ele está tentando fazer? Conquistar Alexandria, que naquela época era a capital do Império do Egito, sob o comando dos Ptolomeus. Mas aqui diz que desta vez o resultado será diferente do anterior. Navios das regiões da costa ocidental se oporão a ele e ele perderá o ânimo. O que são esses navios? Navios romanos chegam para ele e impedem o seu intento. E diz que ele então perde o ânimo. Vemos? Se fôssemos analisar isso esmiuçadamente na história, é maravilhoso. Ver como Deus dá todos os detalhes para que acontecendo nós creiamos que Ele é Deus sobre toda a terra. Continuando o versículo diz, então despejará sua fúria contra a Santa Aliança e voltando tratará com bondade aqueles que abandonarem a Santa Aliança.
que temos aqui? Já que ele não pôde conquistar o Egito, então ele para aí na região e vai definitivamente conquistar a nação de Israel, aí Judá, Jerusalém, que estava de posse do Reino do Sul naqueles dias. Quando ele fala aqui que despejará sua fúria contra os judeus piedosos, mas ele tratará com bondade aqueles que abandonaram a aliança. Muitos dos judeus nesse período se voltam para a política de Antíoco Epifânio, tentando helenizar, quer dizer, trazer o paganismo, trazer o panteão grego, a adoração dos muitos deuses, o politeísmo, como sendo uma religião oficial de toda a região. Então, muitos judeus abandonam a própria aliança, abandonam de estar sendo fiéis ao Senhor. E a estes Antíoco Epifânio trata com bondade. Versículo 31, suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza, Jerusalém, e o templo. Acabarão com o sacrifício diário e colocarão no templo o sacrilégio terrível. Antíoco Epifânio IV reunirá o seu exército e definitivamente quererá forçar o povo judeu a seguir os cultos aos seus deuses. E então aqui diz que vai profanar a fortaleza e o templo, cessar o sacrifício e vai colocar o sacrilégio terrível. Jesus menciona isso quando ele fala, quando virdes a abominação da desolação de que o profeta Daniel falou, então quem estiver na Judéia, fuja para os montes e assim por diante. Jesus está se referindo a esta profecia, quando ela ainda vai acontecer à frente dos seus dias, quer dizer, no período do anticristo. Mas Antíoco Epifânio IV é um tipo do anticristo, e ele fará, na sua época, coisas muito parecidas. Aquele período vai representar um período muito semelhante à grande tribulação, onde o anticristo estará governando. E o versículo 32 diz, com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Tem uma outra tradução que diz, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. O que temos aqui? Com lisonjas, com agrado, com somas em dinheiro, ele vai tratar bem ao povo judeu que romper aliança com Deus e seguir as suas práticas, a sua política. Mas então, no meio daquela situação, um povo forte vai se levantar e a mão do Senhor estará com eles, e nós teremos aqui a história tremenda dos Macabeus, que estudaremos posteriormente quando chegarmos neste período. Segue o livro de Daniel, versículo 36 em diante está se referindo ao anticristo, então vai falar sobre este tipo do anticristo, Antíoco Epifânio, e o 36 até o 45 especificamente sobre o anticristo, que terá lugar no futuro ainda. Capítulo 12, Deus ainda dá revelações a Daniel, e findamos aqui as profecias de Daniel e vamos para a continuidade em ordem cronológica que se encontra no livro de Esdras. Esdras capítulo 1, versículo 1. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos. Antes de analisarmos os termos deste decreto, vamos entender aqui que fala para que se cumprisse a palavra do profeta Jeremias, acerca da duração do cativeiro, de que depois de 70 anos Deus traria de volta o seu povo e continuaria na sua história. Mas quem é Ciro?
Ciro foi um homem de extrema habilidade política, governou de maneira pacífica, tratando brandamente os povos que lhe eram subjugados. A julgar por uma época de tantas atrocidades, ele demonstrou ser um homem de espírito generoso. Reprimia fortemente qualquer sinal de rebelião, mas a todos os povos que se submetiam a ele tratava com mansidão e brandura. 200 anos antes de Ciro assumir o poder, Deus vai falar a respeito deste rei. Isaías capítulo 44, versículo 24. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, que o formou no ventre. Eu sou o Senhor que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo. Continua o Senhor expressando várias coisas, e no versículo 28 ele fala, que diz acerca de Ciro: ele é meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. Já mencionamos em estudos passados que apenas por 2 ocasiões em toda a Bíblia, Deus menciona o nome de um governante futuro. Já vimos na separação do reino, quando Deus fala 300 anos antes do rei Josias nascer, Deus fala através do profeta que nasceria um rei cujo nome seria Josias e que profanaria aquele templo, aquele altar idólatra que Jeroboão estava construindo naquele momento. E de fato tudo isso aconteceu e nós já estudamos. Agora, no entanto, 200 anos antes, Deus vai falar acerca de um rei que não pertence ao seu povo, um rei pagão, um rei gentil, falando que ele, o Senhor, daria ordens a ele para fazer regressar o seu povo a Jerusalém e também para lançar os alicerces do templo, da reconstrução do templo. Capítulo 45, de 1 a seguintes, Deus continua falando. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. O que estamos lendo aqui? Deus chamando Ciro do seu ungido, o seu escolhido, ou o seu enviado para cumprir o seu propósito. E Deus falando, eu seguro a sua mão com firmeza. Quando nós vemos a história deste grande conquistador, deste grande líder, acabei de falar da sua extrema habilidade, nós vemos por quê. A mão do Senhor estava com ele para cumprir o seu propósito. Versículo 2, o Senhor diz, eu irei adiante de você e aplanarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro, darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Isso é impressionante. Deus falando, olha Ciro, eu estou convocando você pelo nome, fortalecerei as suas mãos, você conquistará muito, eu darei a ti as riquezas escondidas. De fato, o Império Medo-Persa foi muito rico, conseguiu muitas riquezas, muita prosperidade. Quando fala da visão lá do urso que tinha as 3 costelas, falando do Império Medo-Persa, dizia, levanta-se, coma, devore muita carne. Quer dizer, nada era obstáculo para ele, porque a mão do Senhor estava aí. Deus dizendo, eu convoco você pelo nome. Versículo 4, Deus vai dizer por quê? Por amor do meu servo Jacó, de meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome e lhe concedo um título de honra, embora você não me reconheça. Podemos dizer que Deus caminha na história? Ciro não conhecia o Senhor, ainda que tenha sido chamado de ungido, de servo do Senhor. Ele era muito
politeísta, servia a vários deuses. Ele gostava de estar bem com todos os deuses e prestava cultos a muitos deles. Temos isso nos registros históricos, em cilindros, com inscrições, onde ele realmente reverenciava muitos deuses, inclusive o Deus de Israel. O historiador Joséfo comenta nas suas obras que Daniel tenha mostrado estas profecias para Ciro. E por isso que ele responde também à convocação do Senhor, porque Deus é incisivo e diz: Ciro, eu te convoco pelo nome e eu te dou um título de honra, ainda que tu não me reconheças. Mas continua versículo 5, eu sou o Senhor e não há nenhum outro, além de mim não há Deus, eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido. Mais uma vez Deus fala: fortalecerei a tua mão, ainda que você não me reconheça, ainda que você não tenha me escolhido, diz o Senhor, para adorar, mas está cumprindo o propósito de Deus na história. Um rei gentil, profetizado pelo nome, convocado pelo Senhor, 200 anos antes de ele assumir o poder deste império. Versículo 6, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Voltamos a Esdras, então, para ler a promulgação deste decreto. Versículo 2. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. E que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Ciro então responde à convocação do Senhor, reconhece, emite este decreto para que retornem e para que reconstruam o templo lá em Jerusalém. Reconhece aqui que Deus é o Deus de todos os reinos da terra e que havia constituído ele para esta tarefa. Ciro se destaca pela sua diferente maneira de governar. Ele permite a todos os exilados, aqueles que foram deportados das suas pátrias para a Babilônia, agora ele permite que cada um regresse à sua terra de origem, se assim for do seu agrado. Especificamente, ele dá esta ordem ou esta permissão ao povo de Judá, aos judeus que viviam lá na sua colônia. Embora muitos tenham ido nesta primeira leva, que logo veremos o texto, muitos também permaneceram na cidade da Babilônia, capital do Império Medo-Persa, e se estabeleceram também em outras cidades. Aqui teve realmente o início da diáspora ou da dispersão, porque agora eles eram livres para se estabelecerem onde quisessem, constituíram os seus negócios, continuaram vivendo em famílias. Nós temos relatos de 3 levas de judeus que voltaram para Jerusalém do cativeiro. Grupos menores, familiares, podem ter feito a mesma coisa, no entanto, não há registros para esses movimentos. Mas no versículo 5, nós veremos a primeira leva de judeus voltando do cativeiro. Então, os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Com certeza, grande parte das pessoas que foram levadas para a Babilônia, no cativeiro, morreram nele, já que este teve duração de 50 a 70 anos, desde a primeira leva que veio até a última. Boa parte dos que não morreram já estavam com uma idade muito avançada para fazer este trajeto tão longo, já que lá da Pérsia ou Babilônia, onde estavam, até Jerusalém, tem uma distância aproximada de 1.600 quilômetros.
O mais óbvio é imaginar que quem está voltando agora seja aquele grupo mais jovem que veio para o cativeiro, ou talvez muitos que nasceram aí na Babilônia mesmo, e que para eles não era uma volta, mas sim uma ida para a terra dos seus antepassados em busca de uma nova perspectiva de vida, econômica, social e principalmente religiosa. Versículo 6 continua dizendo: todos os seus vizinhos os ajudaram. A esses que estavam indo agora de volta, trazendo-lhes utensílios de prata e de ouro, bens, animais e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados e enumerou e entregou a Sesbazar, o governador de Judá. Aqui se cumpre mais uma profecia. Nos dias de Jeremias, Jeremias fala: olhe, todos esses utensílios serão levados pelo rei da Babilônia e ficarão lá até que eu os mande buscar. Lembra dessa profecia? Aqui, Deus está dando ordem a Ciro para ele tirar o que tinha sido consagrado lá a outros deuses, então entrega, enumera. É uma grande quantidade de utensílios, então, que eles levam de volta nesta primeira leva de judeus que está partindo. Eles foram liderados por Zorobabel, que se tornou um líder natural dentre o povo. Zorobabel é neto do rei Joaquim. Essa primeira leva, ainda que não tenha sido tão grande, era bastante expressiva. Pelos registros, são aproximadamente 50 mil judeus que regressaram sob a liderança de Zorobabel, governador, e Josua ou Josué, o sumo sacerdote. Encontraram um país devastado e inimigos lá desejosos de impedir qualquer reestruturação do templo, da cidade, ou imagine então da nação. Capítulo 2, versículo 68, eles já voltaram a Jerusalém e diz: quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. De acordo com as suas possibilidades, deram à tesouraria para esta obra 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. A primeira incumbência que Ciro tinha dado ao povo era realmente restabelecer o culto e a construção do templo. E vemos aqui que os líderes então se reúnem, e o povo que foi, e eles mesmos levantam uma oferta para a construção do templo, afora tudo aquilo que tinham trazido lá da Babilônia, lá do lugar do cativeiro que os seus vizinhos e tantos outros tinham dado, e assim também do tesouro do próprio rei. Temos uma marca na Bíblia, que quando o povo se volta para Deus, se volta o seu coração para os interesses de Deus, há um desprendimento das posses materiais. Já temos visto isso repetidamente, quando Davi faz aquele ajuntamento de ofertas, tudo era porque era uma expressão de adoração a Deus. Quando Salomão consagra aquele templo tão ricamente decorado, tão magnífico, era uma expressão de adoração a Deus. Aqui eles juntam toda esta oferta, mas está simbolizando o quê? Uma expressão de adoração a Deus, um desejo de buscar a presença do Senhor. É impossível nós voltarmos o nosso coração totalmente para Deus e não reconhecermos que tudo procede dele, que a coisa mais importante nesta terra é a sua vontade, é o seu propósito, é o seu plano. E quando essas pessoas faziam isso, eu tenho comentado em encontros passados, a alegria era uma marca, porque o agrado do Senhor estava com eles, Deus se agradava das suas atitudes. No capítulo 3, eles se reúnem então e vão primeiramente restabelecer o altar. Ainda que tenham feito com medo dos adversários, porque grande estava sendo a oposição,
eles levantam o altar, oferecem os sacrifícios segundo a lei de Moisés. E no versículo 3 nós lemos: apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas, com o número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. Festa das cabanas ou festa dos tabernáculos, é a mesma coisa. Passados quase 2 anos, eles então iniciam realmente a construção do templo. No versículo 10, vamos ler: quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor: Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas o texto continua dizendo que muitos que tinham visto e que ainda lembravam do templo antes da destruição, o templo que fora construído por Salomão, começaram a chorar, pensando que não havia comparação entre aquele templo com esse. Mas outros erguiam a voz em cânticos, em júbilo, de maneira que diz aqui, não se distinguia quem estava chorando de alegre, quem estava chorando de tristeza. E o som foi ouvido a uma grande distância. O povo então festejando, mas alguns lamentando que a glória desse templo não tinha como comparar com a glória do templo anterior. Por causa disso, mais tarde nós vamos ver a profecia de Ageu, Deus concordando com eles, mas falando a eles para levantarem os olhos e olharem agora para uma outra promessa. No capítulo 4 nós lemos, versículo 1 e seguintes: quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias: vamos ajudá-los nesta obra, porque como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a Ele desde a época de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos trouxe para cá. Veja, esses inimigos eram justamente aquele povo misturado, os samaritanos, que o rei da Síria tinha trazido, nós já estudamos sobre isso, e que eles então passaram a adorar o Deus da terra. Quando eles vieram, Deus então enviou muitas feras do campo e eles disseram: não sabemos como agradar o Deus dessa terra. E o rei da Síria permitiu que sacerdotes voltassem e ensinassem ao povo novo, aos estrangeiros, agora como adorar o Deus de Israel. E eles chegam nesse momento dizendo: deixa que construamos o templo junto com vocês, porque nós também adoramos o Deus de vocês. Mas eles também adoravam outros. Mas Zorobabel e os demais chefes de família de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo, para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano, e fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dario, reis da Pérsia. Vemos que no início lemos que eles eram inimigos de Judá. Então eles vêm e se oferecem para reconstruir o templo junto, mas a sua intenção não era pura, não era de adorar o Senhor, mas era uma maneira de estragar os planos, de dificultar a reconstrução. Quando eles tomam posição então e dizem: não, a nós cabe isso, o rei Ciro nos incumbiu desta tarefa, eles então vão desanimar o povo de maneira que a obra vai sendo com grande dificuldade e ela precisa
até mesmo ser interrompida. No versículo 6 diz que no início do reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. Quando encontramos o nome desses reis na Bíblia, em diversas partes, temos a tendência de achar que é sempre o mesmo. Mas Xerxes era um nome bastante comum e aparecem vários Xerxes. Lá no livro de Esther, por exemplo, Xerxes aparece com o nome de Assuero, mas não é este aqui. Este Xerxes é Cambises II, filho de Ciro, o rei da Pérsia. E no versículo 7 já temos outro rei aqui que vai ser Artaxerxes. E alguns líderes aí desses inimigos de Israel vão escrever ao rei então contra a construção do templo. Versículo 11. Esta é uma cópia da carta que lhe enviaram. Ao rei Artaxerxes, de seus servos que vivem a oeste do Eufrates. Informamos o rei que os judeus que chegaram a nós da tua parte vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão fazendo reparos nos muros e consertando os alicerces. Além disso, é preciso que o rei saiba que se essa cidade for reconstruída e os seus muros reparados, não mais se pagarão impostos, tributos ou taxas, e as rendas do rei sofrerão prejuízo. Agora, visto que estamos no serviço do palácio e não nos é conveniente ver a desonra do rei, nós lhe enviamos esta mensagem ao rei, a fim de que se faça uma pesquisa nos arquivos de seus antecessores. Vamos vendo aqui que a intenção deles é parar a obra. E eles pegam justamente o ponto dos impostos, dizendo que eles reconstruindo se rebelariam contra o rei. Continua o texto dizendo, nesses arquivos o rei descobrirá e saberá que esta cidade é uma cidade rebelde, problemática para reis e províncias, um lugar de revoltas desde épocas antigas, motivo pelo qual foi destruída. Informamos ao rei que se essa cidade for reconstruída e seus muros reparados, nada lhe sobrará a oeste do Eufrates. Eles então enviam essa carta ao rei Artaxerxes, ele faz a pesquisa, realmente constata que Jerusalém era rebelde, mas era rebelde contra o Senhor, e então manda a resposta no versículo 21. Ordene agora a estes homens que parem a obra, para que esta cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar. Tenham cuidado, não sejam negligentes nesse assunto, para que os interesses reais não sofram prejuízo. Versículo 23. Então, com esta resposta do rei, eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra. Assim, a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. A reconstrução, então, parou por aproximadamente 15 a 18 anos, e é neste contexto, neste tempo, que teremos a atuação do profeta Ageu. Estudaremos isso no nosso próximo encontro. Até lá!